Eu recebi o livro Fake do autor Felipe Barenco e esse livro furou logo a fila de leitura porque eu me apaixonei pela sinopse, achei muito inovadora e porque a contracapa desse livro é simplesmente a melhor contracapa de todos os tempos. Eu vou ler porque eu tenho certeza que ela vai te fazer querer ler o livro na hora. É uma citação. Antes de nascer, Deus me perguntou: Theo, você quer ser platônico ou daltônico? Eu respondi rápido, me achando muito esperto. Daltônico não, não quero ver o mundo em preto e branco. Então ele se vingou de mim. Vai, Theo, siga platônico e esteja fadado a enxergar cor onde simplesmente não existe. E, meu Deus, profundo. Fake conta a história de Theo, um jovem adulto que está entrando na faculdade, lutando consigo mesmo para tomar coragem e finalmente contar aos pais que ele é gay. Tudo na sua vida muda quando ele conhece Davi e se apaixona quase que à primeira vista. Mas quanto mais ele mergulha naquela paixão, mas ele se dá conta de que não sabe absolutamente nada sobre a vida e sobre o passado do Davi. O livro é narrado pelo Theo como se fosse um diário mesmo e começa em meados de 2010, quando ele descobre que passou no vestibular e vai até os dias de hoje, mais ou menos. E eu não sei se vai ser spoiler se eu falar, mas eu acho que não vai ser porque essa informação consta no site do autor. E o Davi, em um dado momento, ele vai descobrir que ele é soropositivo. E ele pegou o HIV de um relacionamento anterior. E o Theo, que não é soropositivo, ele resolve embarcar nessa luta junto com o Davi, porque ele acha que vale a pena e acha que por amor a gente tem que fazer certos sacrifícios, a gente tem que apoiar. Muito do livro vai contar essa relação de como é conviver com um soro positivo, quais são as barras que as pessoas têm que enfrentar nessa situação. E isso deu um toque profundo ao livro. Poderia ser somente mais um livro sobre relacionamentos, sobre homossexualidade, mas essa questão do HIV, do relacionamento entre uma pessoa que não é soropositiva com uma pessoa soropositiva, eu achei que foi bem inovador, foi bem criativo, foi bem interessante de ler, de mergulhar um pouco mais nesse universo. E além da história conturbada do Theo e do Davi, tem outros dilemas se desenvolvendo durante a narrativa que deixa a história muito mais interessante. A gente tem a questão da insegurança sobre escolher a faculdade certa, sobre escolher algo que você vai fazer para o resto da vida. E os dilemas e a dificuldade de começar no primeiro emprego. Tem também a amizade incondicional entre o Theo e o Thiago, que é o outro amigo gay dele, com quem as pessoas acham que ele tem um casinho, mas que não, nunca rolou, eles são amigos de infância. E também a amizade entre o Theo e um garoto da faculdade que tá meio em dúvida sobre a sua sexualidade, ele não se sente seguro, ele se sente atraído por garotas, mas também tem uma quedinha por garotos, ele tá ali não sabendo quem é ele de verdade, e o Theo vai ajudá-lo a se encontrar na vida. E tem também essa questão de assumir que se é gay quando se vive em uma família conservadora no subúrbio do Rio. Enfim, são várias questões super interessantes que eu não esperava ver misturadas em uma história, mas que o Felipe conseguiu mesclar muito bem no livro dele, e todos esses elementos casaram muito bem. Você não vê que ficou nada faltando, nada fora do lugar, nada fora de contexto. E o que eu mais gostei do livro certamente foi o Theo. O Theo é um personagem muito legal, muito coerente. Ele é bem construído, você entende
a maneira como ele age, mesmo quando você tem vontade de socá-lo por não tomar decisões corretas, você entende por que ele fez aquilo. E a família dele, apesar de ser super antiquada, eu acho que é um retrato bem fiel dessa família padrão de classe média do Rio de Janeiro. Aliás, uma coisa muito bacana no livro é que todos os personagens eles têm um background. O autor não simplesmente jogou os personagens na história e o leitor que se vire. Não, ele construiu um passado, ele construiu uma história para cada personagem. E teve vários personagens que me cativaram. O Thiago, o amigo do Theo, por exemplo, é divertidíssimo, é super engraçado, adorei o personagem. A tia moderninha dele é sensacional. E eu preciso falar que o Davi me irritou muito, muito, muito com o mimimi eterno dele. Então, tudo nele soava falso. O sotaque dele me irritava demais. Os dramas que ele fazia me irritavam demais. Assim, ele tinha motivo para fazer drama e para fazer mimimi. Mas, nossa, ele não podia abrir a boca que eu ficava irritada. Eu fico, ai meu Deus, alguém cala a boca desse cara. Enfim, eu não sei dizer se esse era o objetivo do autor, que a gente odiasse o Davi, tivesse vontade de socar a cara dele, mas sei te dizer que eu não rolou empatia desde o início da história e continua assim. Então, não gostei do Davi. Mas outros personagens são bem legais. E uma coisa muito boa é que o livro, ele traz uma carga dramática bem pesada por conta desses temas mais adultos e mais sérios. HIV, o fato de assumir a homossexualidade para uma família conservadora e por aí vai. Mas o autor ele soube contrabalancear esses momentos tensos com passagens extremamente leves e divertidas. Então o livro traz inúmeras referências a outras obras e também a elementos do universo jovem. Isso deixa a leitura muito dinâmica. No livro a gente tem menções a redes sociais, a gente tem linguagem bem coloquial, a gente tem muitas gírias, sobretudo gírias do universo gay, se é que existe algo do tipo, mas enfim, você entendeu. Por ser escrito em primeira pessoa e sempre pelo ponto de vista do Theo, que tem uma certa tendência a dramatizar as coisas, eu achei que em alguns momentos o tom do livro caiu um pouquinho pro piegas. Mas sempre que isso acontecia, logo logo o autor nos brindava com uma sequência divertida, interessante, bem escrita. E aí essa má impressão se desfazia. Por sinal, as quotes do livro são muito legais, tanto que eu marquei, olha a quantidade de flags que eu coloquei no livro. E eu não marquei tudo que eu tive vontade de marcar, porque, né, meu livro ia virar um post-it gigante. E eu achei isso muito bacana, porque é muito fácil se identificar com os dramas do Theo. Mesmo eu claramente não sendo o público-alvo desse livro, mas porque o personagem é super acessível, super gente como a gente, então é muito fácil você ficar triste quando ele tá triste e ficar feliz pelas conquistas dele. Outra coisa que eu amei demais nesse livro é como o autor brinca com as palavras, com os elementos do texto. Como eu falei, a linguagem é informal, tem gíria, tem palavrão, é bem coloquial mesmo. Por exemplo, quando são abordadas mensagens de texto no livro, aparecem os celularizinhos. Vou mostrar aqui. Tá vendo? Aparece as mensagens, tipo torpedos. Eu achei isso tão legal. E tem uma coisa que o Felipe fez nesse livro que eu achei muito legal. Eu nunca tinha visto e eu achei super criativo. Que são emoticons no meio do texto. Então, às vezes, você tá muito bem lendo o livro e aparece no meio do parágrafo aquele emoticon com os bracinhos abertos, tipo, yay! No meio do livro. Vou tentar achar aqui. Assim. Tem vários outros exemplos. Tem carinhas felizes no meio dos parágrafos. Tem notinhas musicais. Enfim, é bem dinâmica a linguagem. É bem próximo do que você usaria num chat, por exemplo. E eu achei isso sensacional, porque às vezes não tem uma palavra que descreva melhor um sentimento do que um emoticon.
Você vê um emoticon de desprezo, de tristeza no meio do texto e você entende o que o personagem quis dizer. Achei isso muito genial. Eu imagino que vai ter gente que vai odiar esse recurso, vai argumentar que isso é um texto escrito, não é linguagem de internet, mimimi. Mas eu particularmente gostei bastante, achei bem criativo. Porque eu acho que quando você publica um livro de forma independente, você não tem as amarras da editora te prendendo, você tem mais é que pirar, você tem mais é que inovar mesmo, tem mais é que sair da caixinha. Então toda experiência é válida. Ao contrário de outros romances de temática homossexual, neste livro o sexo não é o protagonista. E falando sobre a questão da sexualidade, o livro aborda sim essa coisa de contar pra família, do preconceito dos familiares, de como algumas pessoas ainda veem com desgosto o fato de ter um filho gay, mas eu não diria que esse é exatamente o foco do livro. Eu diria que Fake se trata basicamente de vivenciar o primeiro amor, as primeiras perdas e ao mesmo tempo se descobrir o que você gosta, quem você é, o que você quer fazer na sua vida. O título inclusive diz muito sobre essa coisa de se camuflar e tentar ser uma pessoa que você não é, se moldando para que a sociedade goste de você. Isso é uma tecla em que o autor bate em vários momentos do livro, pelo menos eu tive essa impressão, e essa mensagem principal que o livro quer passar. O livro é muito leve, mesmo abordando alguns temas espinhosos no meio do caminho, mas eu gostei muito porque eu acho que ele aprofunda nos momentos certos e consegue fisgar o leitor com reflexões muito inspiradas, como, por exemplo, a passagem que acabou ilustrando a contracapa que eu li no início do vídeo e que é uma passagem muito bonita do livro. Eu acho importante a gente manter em mente que esse livro é um YA, fala de historinha de amor, como outros livros, mas tem esse diferencial de abordar alguns temas mais profundos durante o desenvolver da narrativa e de, em vez de trazer um mocinho e uma mocinha, trazer dois mocinhos. E eu achei que toda essa mistura funcionou muito bem. De pontos negativos, eu preciso dizer que eu acho que faltou revisão. Eu notei vários errinhos aqui e acolá, tanto de digitação mesmo, quanto erros de concordância, errinhos bobos que certamente seriam corrigidos se tivesse uma revisão um pouco mais apurada. Isso é normal em um livro independente, tá? Então eu não acho que seja um ponto super negativo, nem foi algo que me incomodou absurdamente. Até porque a gente sabe como é difícil lançar livro independente no Brasil, sem o respaldo da editora, então super dá pra relevar, mas assim, eu achei que eu deveria comentar porque foi algo que me chamou a atenção negativamente durante a leitura. Em geral, eu achei que valeu muito a pena ter lido Fake. Foi um livro divertido e de leitura super rápida e que é muito inovador na linguagem e na forma como contar a história. Eu fiquei imensamente feliz por ter a oportunidade de ler esse livro para resenhar. Então, muito obrigada, Felipe, por enviar o livro para mim. Eu realmente gostei bastante. Se você também ficou curioso e ficou com vontade de ler Fake, você consegue comprar o livro no próprio site do autor, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Lá você pode saber um pouco mais sobre a sinopse, ter mais informações e comprar o livro. Então é isso, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha ficado com vontade de ler Fake. Se você gostou, já sabe, não se esquece de me dar um like para me ajudar na divulgação e de se inscrever aqui no canal para mais vídeos literários como esse. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!